O Vasco está reforçando o seu elenco para o segundo turno do Campeonato Brasileiro e também visando um possível título de Copa do Brasil. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como está ficando até o momento essa versão do Vasco 2.0. Há uma semana atrás, mais ou menos, eu mostrei para vocês como estavam o esposo, mas eu já havia avisado que teriam mais reforços que chegariam no Vasco e que sempre que forem chegando reforços até o fechamento dessa janela, eu vou trazendo atualizações para vocês de como está ficando no esboço e um time do Vasco do técnico Fernando Diniz com esses jogadores contratados. E cara, essa janela de transferências do Vasco está me animando bastante. Eu acho que o Vasco está indo muito bem e está buscando jogadores que realmente podem fazer a diferença dentro de campo, ao invés de buscar a contratação de jogadores que chegariam só para ser mais alguns no elenco. O Vasco está buscando jogadores com potencial de chegar, serem titulares ou de serem jogadores importantes para entrar no decorrer das partidas. E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então, vem comigo. Sim, está ficando um time do Vasco com a chegada dos reforços dessa janela de transferências do meio do ano. E cara, o Vasco ainda não fechou o seu elenco, ainda busca talvez a chegada de mais 2 zagueiros para o time e o Vasco ainda pode contratar também mais um jogador do meio para frente, mas a prioridade no momento realmente é zagueiro. Lembrando que além das chegadas também tiveram algumas saídas do time do Vasco, eu vou atualizar elas aqui para vocês, também alguns jogadores que o Vasco não conta mais tanto assim no elenco. Bom, o Vasco tem o Léo Jardim como seu goleiro titular, teve contrato renovado recentemente, então essa posição acredito que o Vasco vai ficar alguns anos sem mexer nessa função de goleiro. Na lateral direito o Vasco tem o Paulo Henrique, tem o Puma. O Paulo Henrique vive um grande momento, inclusive está sendo cogitado para jogar na seleção brasileira, está na pré-lista de convocados, então o Paulo Henrique é esse lateral direito titular do Vasco e tomara que ele mantenha esse nível de atuação até o final do ano. O Puma é o lateral direito reserva, é um jogador que, cara, o Puma é totalmente imprevisível. Tem jogo que ele vai marcar gol, que ele vai dar assistência, e tem jogo que o Puma vai fazer uma partida que vai estressar o torcedor de uma forma absurda. Agora, a grande lacuna e que o Vasco ainda busca um grande reforço é essa função de zagueiro pelo lado direito. João Vitor foi negociado, não é mais jogador do Vasco e ele era esse zagueiro pelo lado direito. O Vasco também negociou o Luiz Gustavo, que era um zagueiro pelo lado esquerdo e não conta mais com Maurício Lemos, e também está querendo negociar o zagueiro Lucas Oliveira. Então o Vasco está fazendo uma reformulação de zagueiros no seu elenco e a grande prioridade no momento é esse grande nome que vai chegar para ser o titular da zaga pelo lado direito. Bom, tivemos o nome do Nino especulado, ao que parece não vem mais. Carlos Cuesta também vive uma grande indefinição, mas o Vasco quer ter esse zagueiro inscrito para a Copa do Brasil, então até terça-feira devemos ter novidades de zagueiros chegando no Vasco, de zagueiros chegando com nível para ser titular e ser incontestável. Essa é a expectativa desse zagueiro pelo lado direito. Mas por enquanto quem vem jogando é o Hugo Moura, e que até, cara, vem fazendo um bom papel. O Hugo Moura não tá falhando, não está comprometendo o time. Diria até que o Hugo Moura tá sendo o melhor zagueiro do Vasco nesse momento. Agora, para ser o zagueiro pelo lado esquerdo, o Vasco contratou o Robert Renan, jogador que chega do Zenit, era uma grande promessa da base do Corinthians, jogador que não foi bem no Internacional, mas que tem muita qualidade, tem muito talento. A princípio, né, assim olhando de cara, o Robert Renan chega para ser titular na zaga pelo lado esquerdo e o Lucas Freitas provavelmente vai ser uma opção no banco de reservas. Então esse é o primeiro reforço aqui que eu estou destacando para vocês, a chegada do zagueiro Robert Renan, que no meu modo de ver fortalece sim a zaga do Vasco, jogador jovem, 21 anos de idade, muito talentoso, nas mãos do técnico Fernando Diniz, se encaixa muito nesse estilo de jogo do Diniz, de sair jogando de qualidade por baixo, com o estilo de jogo do zagueiro Robert Renan. É o casamento perfeito que tem tudo para dar certo. Na lateral esquerda o Vasco tem o Lucas Piton, que é o titular, e tem o Vitor Luiz para ser opção, tem o Leandrinho também para ser opção, mas o Piton é o titular da lateral esquerda. Agora no setor de meio de campo do Vasco, o Vasco também ganhou reforços, né? O Vasco já tem o Jair e o Tietê, que em tese no momento são os titulares, mas a gente sabe que esse meio de campo do Vasco sempre tem muita rotação. O Hugo Moura é um jogador que quando chegar um zagueiro vai brigar por posição de titular também nessa função de volante no meio de campo, e o Vasco tem aqui o Tietê e o Jair, que em tese são titulares, tem o Thiago Mendes como opção ao Jair. O Vasco trouxe de volta o Barros para integrar o elenco e o Thiago Mendes chegou recentemente, ainda está se adaptando, ganhando ritmo de jogo. Lembrando que o Thiago Mendes estava de férias, estava um longo período sem jogar, então aos pouquinhos ele vai ganhando minutagem, mas eu acho que essa posição de volante do Vasco está muito bem servida com Jair, Thiago Mendes, Tietê, Barros, ainda tem também o Esforza, o Vasco ainda tem o Matheus Carvalho também, então o Vasco tem muitas opções de volantes no seu elenco. Esses 4 eu acredito que são os nomes assim que vão entrar com maior frequência
sequência. Agora, o setor de ataque do Vasco tá ficando extremamente interessante. Isso porque o Vasco já tinha o Nuno Moreira, que foi um grande reforço que chegou ao Vasco no início do ano. O jogador se adaptou muito bem, tem muita qualidade técnica, e também para ser uma opção aqui ao Nuno jogando pela esquerda tem o David. Mas esses dois jogadores são muito móveis, então eles podem jogar nas 4 posições do ataque do Vasco. O Felipe Coutinho, que é uma peça inquestionável desse time do Vasco, é o camisa 10, é o jogador que tá voltando a fazer a diferença pro Vasco. O Felipe Coutinho, bem, é o melhor meia do futebol brasileiro, eu diria até que com uma larga vantagem para os que vêm atrás. E aí o Vasco tem a opção na ponta direita do Ryan, que tá vivendo um ótimo momento, e também tem o Andrés Gomes, que acabou de ser contratado. Andrés Gomes, joia do futebol colombiano, jogador jovem, fez uma grande temporada de 2024 na Major League Soccer pelo Real Salt Lake, foi jogar no Rennes da França, acabou que não se adaptou e agora foi contratado pelo Vasco, mas é um jogador de muita velocidade, muita potência física, que tem uma boa qualidade técnica, marca uma boa quantidade de gols, dá assistências. É extremamente importante você ter essas opções no elenco. O jogador talvez até para ficar no banco de reserva, mas quando ele entrar fazer a diferença, e esse é o Andrés Gomes, mas que vai brigar sim por vaga de titular. E aí para ser o centroavante do Vasco tem o Verratti, que é o grande goleador, o artilheiro do futebol brasileiro em 2025, a gente não pode descartar o Verratti jamais, e o Vasco acertou a contratação da grande joia da base do Flamengo, Matheus França, jogador que foi para o Crystal Palace, teve algumas lesões, teve algum problema de adaptação lá, está de volta ao futebol brasileiro, mas esse moleque é extremamente talentoso, e é mais um desses caras que pode jogar pela esquerda, pode jogar pela direita, também pode jogar centralizado como um falso 9, ou até mesmo nessa função de camisa 10. O negócio é, se o Fernando Diniz quiser um time móvel do meio para frente, ele tem a opção de colocar Nuno, Coutinho, Matheus França e Ryan. Esses 4 jogadores do meio para frente se mexendo no ataque vai ser um tormento para qualquer defesa adversária, porque tem muito talento, tem muita qualidade técnica, o Ryan tem muita força, o Matheus França também tem muita força, além da qualidade técnica absurda que esse moleque tem. Então eu acredito num time do Vasco com um ataque muito forte e o time ficando cada vez mais equilibrado. E dependendo do zagueiro que chegar pelo lado direito, o Vasco vai ter um time que realmente, aí sim a gente pode falar que não está entre os piores do Brasil e que até pode sonhar sim com metade de cima na tabela do Campeonato Brasileiro e quem sabe com o título de Copa do Brasil, tendo em vista que o Vasco já está nas quartas de final dessa competição. Para mim, o ataque titular eu jogaria com Nuno Moreira, Coutinho, Matheus França e o Ryan, com opção ainda de Andrés Gomes, opção de Verratti, opção de David. Então são várias opções que o Vasco vem ganhando. Agora, imagina Felipe Coutinho, Matheus França de falso 9, imagina esses 4 jogadores do ataque do Vasco em constante movimentação, como eu estou detalhando aí, mostrando para vocês, esses jogadores extremamente móveis que podem jogar em todas as posições do ataque, em todos os cantos do campo, alguns abaixando como falso 9 para gerar superioridade numérica na saída de bola. Então é um time do Vasco que eu acredito que agora sim fica com um ataque muito mais forte e com as características de jogo que gosta o técnico Fernando Diniz. Time móvel do meio para frente, com bastante movimentação e que vai causar bastante problemas de defesas adversárias e com muitas opções. Esse Vasco 2.0 com os reforços que chegaram, Robert Renan, Thiago Mendes, Matheus França e Andrés Gomes até o momento, ainda vai chegar pelo menos mais 2 zagueiros, sendo que um deles é para nível de ser titular incontestável. É um time do Vasco muito melhor do que o time do Vasco do início do ano, com Paulo Henrique em grande fase, o Lucas Piton voltando a jogar bem, um Tietchan sendo uma peça importantíssima, um Léo Jardim melhorando seu jogo por baixo com os pés. Eu tô bem ansioso e estou também esperançoso com o time do Vasco. Esse promete ser o melhor time do Vasco dos últimos 15 anos. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Concordam comigo? Estão animados? Explode o botão do like aí embaixo e manda esse vídeo para aumentar a autoestima do seu amigo vascaíno. Chega do vascaíno ficar sendo tratado como lixo. Chega do vascaíno ficar aceitando tudo. Chegou a hora da gente reagir, cara, de ter um time um pouco mais competitivo, né? E é isso. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou ficando nessa. Abração do Francesco, é nóis e fui!